A chuva caía pesada naquela noite de terça-feira, martelando contra as janelas da fábrica como se quisesse quebrar o vidro. Marcos Reis estava no chão molhado, reunindo os últimos resíduos de metal que havia polido por 8 horas seguidas, seu uniforme azul marinho, encharcado de suor e poeira industrial que se acumulava nos cantos de sua boca. Seus dedos, calejados e cansados pelo trabalho repetitivo, tremiam levemente enquanto ele guardava as ferramentas na mochila desgastada que carregava desde o começo do turno, uma mochila que havia custado $20 na loja de consignação 3 anos atrás. Ninguém reparava nele. Marcos tinha o dom involuntário de ser invisível, homem negro, 45 anos, pai solo de uma filha de 10 anos, trabalhador de fábrica em uma cidade que nunca parava de se mover. O mundo passava por ele como água em uma peneira, indiferente, automático. Ele era apenas mais um rosto na multidão de pessoas que mantinham a cidade funcionando enquanto os verdadeiros alguéns dormiam em penthouse e penthouses. Mas quando saiu pela porta traseira e viu uma garota caída no chão entre 2 mochilas, pele azulada, respiração irregular e fraca, sozinha sob a chuva que agora caía ainda mais forte, tudo mudou num instante que duraria para sempre. Ela era jovem, talvez 19 anos, com cabelos molhados colados ao rosto pálido e uma jaqueta de universidade cara rasgada na manga. Seus lábios tremiam. Seus olhos estavam meio fechados, como se estivessem desaparecendo para um lugar longe daquele beco escuro. Marcos correu. Não pensou em seu turno, em sua cota de horas, em nada senão naquele corpo tremendo. Seu coração, que já conhecia o sofrimento de perder a mãe de Zara, reconheceu o desespero quando viu. Ei, está tudo bem, disse ele, ajoelhando-se na poça fria que penetrava seus joelhos, sua voz profunda e calma, a mesma voz que usava quando Zara tinha pesadelos. Estou aqui. Você não está sozinha. A garota abriu os olhos lentamente, reconhecendo um rosto desconhecido acima do seu, um rosto molhado de chuva e preocupação genuína. Marcos tirou sua jaqueta, a única jaqueta que possuía, e a colocou sobre ela, protegendo-a da chuva enquanto procurava seu celular com as outras mãos, a bateria baixa piscando. Ela sussurrou que havia tomado algo na festa, que não sabia onde estava, que tinha medo, que seu pai ia matá-la se descobrisse. Marcos não fez perguntas sobre responsabilidade ou escolhas ruins. Chamou a ambulância com a voz firme. Ficou ao seu lado, segurando sua mão gelada, sussurrando que ele estava ali, que ela estava segura, que tudo iria ficar bem, mentiras gentis que às vezes eram necessárias. 17 minutos se passaram. A chuva não parou. Marcos continuou falando com ela, contando histórias aleatórias sobre sua filha Zara, sobre como ela desenha heróis em papéis, sobre como a vida às vezes nos testa mas sempre nos dá motivos para continuar. Ele não conhecia esta garota, mas sua humanidade não perguntava por detalhes. Enquanto os paramédicos a levavam para a ambulância, seus corpos iluminados pelas luzes vermelhas e azuis, Marcos percebeu que havia perdido a hora. O turno extra que o supervisor lhe ofereceu, aquele que pagaria a conta completa da escola de Zara pelo próximo semestre. A reunião com seu gerente era às 10 da noite, e agora eram 10h20. Seu telefone vibrou 3 vezes. Mensagens que ele viu brevemente. Onde você está? Isso é inaceitável. Preciso de uma explicação. Ele não responderia a tempo. Zara tinha 10 anos e uma sabedoria antiga nos olhos. Seus olhos grandes e inteligentes carregavam uma compreensão que as crianças nunca deveriam ter, a sabedoria de saber que seu pai trabalhava demais, dormia pouco, comia o suficiente apenas para não desmaiar no trabalho. Ela o esperava na cozinha da pequena casa de aluguel localizada nos arredores da cidade, um desenho colorido na mão trêmula. Era um retrato dela e de Marcos, de mãos dadas em um campo de flores, com um grande coração vermelho no meio, a representação de uma infância que existia apenas na imaginação da menina. Pai, você chegou, ela gritou, correndo para abraçá-lo apesar do odor de suor e metal que emanava de seu uniforme. Marcos a levantou, seus braços cansados encontrando força inexplicável naquele peso leve e precioso. Ele a girou no ar, e por um momento, a pequena cozinha se transformou em um lugar de alegria. Beijou sua testa, seus cabelos, seu rosto. Olha o que fiz na escola, disse Zara, descendo de seus braços e mostrando o desenho com orgulho infantil.
A professora disse que nós dois parecem um time. Um time que nunca desiste. Um time que acredita um no outro. Marcos sentou com ela no sofá gasto, cujos sprints já não funcionavam direito, pegando suas mãozinhas pequenas nas suas mãos grandes e calejadas. Ele estudou cada detalhe do desenho como se fosse uma obra de Picasso. Você sabe o que você é? Perguntou ele. O que? Disse Zara, seus olhos brilhando com expectativa. Você é meu motivo. Cada dia que levanto, cada turno que trabalho, cada vez que escolho fazer o certo mesmo quando ninguém está olhando, é por você. Por este smile. Zara o abraçou, enterrando o rosto no peito dele. Naquele momento, Marcos esqueceu de toda a chuva, de toda a fábrica, de todo o cansaço no mundo. Naquele momento, ele era completo. Ele era rei. Mas a verdade chegou na manhã seguinte como uma sentença. Uma ligação do gerente, sua voz cortante como vidro. Marcos havia perdido o turno extra. Não cumprirá as obrigações contratadas. Havia quebrado o protocolo ao ausentar-se sem justificativa documentada. A fábrica não podia manter alguém não confiável em suas operações. Marcos foi demitido. 2 parágrafos frios lidos por alguém que provavelmente não sabia seu nome. Nenhuma explicação solicitada. Nenhuma história ouvida. Nenhuma humanidade considerada. Marcos sentou na cama que compartilhava com Zara, porque havia apenas um quarto, segurando o celular como se fosse vidro prestes a cair, e chorou. Não porque perdeu o emprego. Milhões de pessoas perdem empregos todo dia. Mas porque Zara merecia mais do que as lágrimas dele naquele momento. Merecia segurança. Merecia esperança. Merecia um pai que não tivesse que escolher entre bondade e sobrevivência. As semanas seguintes foram um borrão cinzento de desespero silencioso e determinação inabalável. Marcos trabalhou como diarista, limpava casarões nos bairros ricos, aqueles prédios mansões que Zara chamava de castelos dos ricos. Acordava antes do amanhecer, às 4h30 da manhã, quando a cidade ainda dormia e os pensamentos ansiosos eram mais silenciosos. Voltava quando as ruas já dormiam, seus dedos doloridos de esfregação, suas costas gritando de dor. Zara o esperava sempre, algumas vezes dormindo na cadeira perto da porta, outras vezes despertando para ajudá-lo com a janta, insistindo em lavar seus pés cansados com água morna. Ela o esperava com lanche pronto e dever de casa feito, sempre sorrindo como se seu pai não estivesse murchando de dentro para fora, sempre dizendo com aquela voz pequena e poderosa: Pai, você trabalha tão duro. Você é um herói. Palavras de criança. Mas para Marcos, elas eram o oxigênio que o mantinha respirando, o batimento cardíaco que o mantinha vivo, a razão pela qual ele não desistia. Um colega de trabalho lhe ofereceu uma cama embaixo, mercado negro de trabalho, sem documentação, sem proteção. Marcos recusou. Outro lhe ofereceu ajuda rápida em atividades questionáveis que pagavam bem. Marcos recusou novamente. Zara perguntou por que não aceitava dinheiro fácil, e Marcos explicou: porque a integridade é a única coisa que ninguém pode tirar de você, querida. 3 semanas depois, numa terça-feira de madrugada, a mesma madrugada em que chorou de novo, pensando que havia cometido um erro ao ajudar aquela garota desconhecida, o telefone de Marcos tocou. Era um número desconhecido, com identificador corporativo. Uma voz feminina, elegante e controlada como aço, se apresentou como Vitória Shen, advogada corporativa do escritório Pinac. Senhor Reis? Preciso que você venha a um encontro amanhã. Às 10 da manhã. No escritório presidencial da Pinnacle Corporation. É assunto urgente e pessoal. Por quê? Perguntou Marcos, ainda dormindo, seu coração acelerado com suspeitas de problemas. Você salvou a vida da filha do nosso presidente, Alexander Thorne. Ele gostaria de agradecê-lo pessoalmente. E Sr. Reis? Traga alguém importante para você, se desejar. A linha caiu. Marcos não dormiu. Não podia. Aquela garota, ele nunca soube seu nome durante todos aqueles minutos. Ele só sabia que ela estava viva porque ele escolheu ficar, porque escolheu sua vida em vez da sua.
O prédio de vidro e aço da Pinnacle Corporation tocava o céu como um dedo apontando para Deus, desafiando as nuvens e tudo que estava abaixo. Marcos entrou pelo saguão de mármore branco tão polido que podia ver seu próprio reflexo, um reflexo que não reconhecia, tão fora de lugar naquele ambiente de luxo. Seus sapatos gastos ecoavam contra o piso como batidas de tambor, anunciando sua presença indesejada. Seguranças em uniformes cinzas o observaram com suspeita intensa, um homem negro, roupa simples comprada em brechóis, mochila de trabalho, caminhando determinado em direção aos elevadores executivos. "Posso ajudar?", perguntou um segurança, bloqueando levemente seu caminho. "Tenho um encontro com o Sr. Thorne." 10 da manhã, disse Marcos, sua voz mantendo a calma que havia cultivado durante anos. Zara estava ao seu lado, usando seu vestido vermelho de festa, o único vestido que possuía, suas mãos tremendo ligeiramente. "É aqui que trabalham", ela sussurrou, seus olhos se expandindo para absorver toda aquela imensidão. "É aqui que algumas pessoas trabalham", respondeu Marcos suavemente. "Mas não é tudo que existe, querida." No topo do edifício, no escritório presidencial que ocupava todo um andar, Alexander Thorne estava de pé na janela panorâmica, observando a cidade como se a possuísse absolutamente, como se tivesse comprado cada rua, cada prédio, cada vida que passava abaixo. Era um homem branco, 60 e poucos anos, com ternos que custavam mais do que Marcos ganhava em um mês inteiro. Seu cabelo era perfeitamente penteado, seus dentes perfeitamente branqueados, sua postura perfeitamente reta. Ao lado dele, sentada em uma poltrona de couro tão macio que parecia nuvem, estava a garota, viva, saudável, brilhante, com uniforme de universidade e um sorriso tímido que não alcançava completamente seus olhos. "Sr. Reis", disse Alexander, virando-se com uma expressão que calculava tudo. Sua voz era grossa, acostumada a ser obedecida em salas de reunião, acostumada a pessoas que tremiam quando falava. "Você é o homem que encontrou minha filha Sofia naquela noite. E esta deve ser sua filha." Zara, respondeu Marcos, colocando a mão nos ombros dela. "Minha vida inteira." Por um momento, algo mudou no rosto de Alexander, um lampejo de humanidade que passou tão rápido que Marcos quase perdeu. Era paternidade genuína, pura, reconhecendo paternidade. "Sophie estava em uma festa que eu explicitamente proibi", começou Alexander, seu tom agora mais suave do que antes. "Ela desobedeceu minhas ordens. Ela tomou algo que não deveria, algo que poderia tê-la matado em horas. Se você não tivesse aparecido naquele momento exato." Ele fez uma pausa longa, sua voz quebrando de forma que não era típica daquele homem de aço. "Se você não tivesse aparecido, minha filha estaria morta. Você escolheu estar lá. Escolheu ficar com uma desconhecida. Escolheu sua vida em vez da sua. Você perdeu seu emprego por isso." Marcos não respondeu imediatamente. Apenas olhou para Sofia, vendo-a respirar profundamente, vendo-a viva. "Vou oferecer um prêmio em dinheiro", continuou Alexander, caminhando até uma mesa de mogno onde havia um cheque já preparado. $100.000. É o mínimo que posso fazer pelas ações de um homem que tem mais integridade que a maioria dos executivos nesta corporação." Marcos sentiu o chão se mover sob seus pés. $100.000. Seria suficiente para 2 anos. Para a melhor escola de Zara. Para uma casa própria. Para respirar. Para viver. Mas então Alexander sorriu, um sorriso que carregava condescendência. "É claro que você não merecia o emprego que perdeu na fábrica Henderson. Um trabalhador que falta por qualquer razão é substituível. Descartável. A fábrica existe para lucro, não para exercer compaixão. Mas sua integridade? Isso é raro no mundo que hábito." Ele fez uma pausa, observando Marcos como se estivesse avaliando carne em um açougue, categorizando seu valor. "Talvez você não seja tão inútil quanto parece. Talvez você seja útil para mim." Algo dentro de Marcos se quebrou, não pelo dinheiro recusado, mas pela degradação oferecida casualmente, como quem oferece um sanduíche a um cachorro. O dinheiro não valia a humilhação de ser chamado de inútil, de ter sua bondade reduzida a um cálculo de valor corporativo. Zara respirou fundo ao lado dele, seus pequenos dedos se apertando contra a mão de seu pai.
Não preciso do seu dinheiro, Sr. Thorne, disse Marcus, sua voz firme como rocha, clara como um sino. Ajudei sua filha porque ela estava sofrendo. Porque ninguém merecia morrer naquela noite. Não porque esperasse retorno, reconhecimento ou validade do seu julgamento. E, com todo o respeito que posso oferecer neste momento, não preciso da sua aprovação para saber meu valor. Minha filha já me disse quem eu sou. O silêncio foi absoluto, tão completo que parecia que todo o edifício respirava junto, parecia que o tempo parou. Sofia respirou fundo, seus olhos enchendo-se de lágrimas. Pai, o Sr. Rei salvou minha vida, disse ela, levantando-se com decisão. Ele é mais honrado do que qualquer pessoa neste prédio. Do que qualquer pessoa que você conhece. Ele é mais honrado que você. Ela olhou para Marcus com os olhos cheios de lágrimas e gratidão. Você não merecia ser tratado assim. Você não merecia ser demitido. Alexander virou-se, seu rosto ficando vermelho, não de raiva, mas de algo mais profundo, remorso. Vergonha. Você quer saber por que você foi realmente demitido, Sr. Reis? Perguntou ele, sua voz agora diferente, quebrável, humana. Marcus esperou, a mão de Zara quente em sua. Porque o supervisor da fábrica Henderson é meu colega de Harvard. Ele estava irritado porque você faltou ao turno extra sem permissão. Ele nunca perguntou por quê. Eu não perguntei também, não até que Sofia me contou tudo em detalhes. Como você a protegeu do frio? Como segurou sua mão enquanto ela desaparecia? Como pediu a ambulância com uma voz calma, enquanto seu próprio corpo tremava de frio e preocupação? Como ficou com ela até que chegasse ajuda, sem esperar nada, sem pedir reconhecimento? Alexander caminhou até a janela novamente, sua silhueta grande contra a cidade lá embaixo. Aquele supervisor foi demitido esta manhã. A Henderson está enfrentando uma ação por negligência trabalhista. A corporação vai pagar indenizações. E você? Ele virou-se, e seus olhos estavam vermelhos. Você vai trabalhar para mim. Não como prêmio. Como reconhecimento de quem você realmente é, um homem que vale mais que ouro e poder combinados. Ele estendeu a mão, esperando. Marcus olhou para aquela mão, para aquele homem, para aquela filha que seu ato de bondade havia tocado. Depois olhou para Zara, que sussurrava: pai, você fez isso, você fez isso. Ele apertou a mão de Alexander. Não pela corporação. Não pelo dinheiro. Mas porque havia algo naquele aperto de mão que significava a transformação, não de Marcus, que já era completo, mas do homem diante dele que estava finalmente vendo. Zara estava desenhando novamente quando Marcus chegou em casa naquela noite, mas agora a casa era diferente. Alexander havia oferecido um pequeno apartamento no edifício de funcionários da corporação, com 2 quartos, com água quente, com esperança visível nas paredes. Ela levantou a cabeça do papel quando ele entrou, confusa e maravilhada. Pai? Você está bem? Você sorriu o dia inteiro. Marcus sentou ao seu lado, pegando suas mãozinhas e beijando cada dedo. Querida, você me chama de herói. Sempre, disse ela. Porque você é. Não, doce. Heróis não são feitos de força ou dinheiro. São feitos de escolhas. E toda escolha que fiz, mesmo aquelas que custaram caro, mesmo aquelas que me colocaram de joelhos na chuva, foram para você. Para nós. Para saber que fazemos diferença neste mundo que parece tão indiferente. Naquela noite, Marcus sentou com Sofia no saguão do hospital, esperando notícias de seu progresso na reabilitação. Ela dormia com a cabeça apoiada no ombro dele, segura, protegida, finalmente livre da culpa que a havia quase matado. Alexander observava de longe, um copo de café frio em sua mão, e pela primeira vez em sua vida de 70 anos, o homem poderoso compreendia que poder genuíno não era sobre dinheiro ou títulos corporativos. Era sobre escolher proteger alguém quando você poderia ter seguido em frente, indiferente. 6 meses depois, Marcus começou seu novo cargo como diretor de relações comunitárias na Pinnacle Corporation. Seu escritório era pequeno, mas era dele, ganho honestamente.
A luz do sol entrava pelas janelas de vidro, e quando Zara o visitava após a escola, ela corria para abraçá-lo como se aquele lugar fosse realmente um castelo encantado. Pai, você fez isso, ela sussurrava, enterrando o rosto em seu peito. Você chegou até aqui. Nós chegamos, Marcos corrigia, beijando seu cabelo que cheirava a shampoo infantil barato mais precioso. Por que você acreditou quando eu queria desistir? Por que você me lembrou que sou um herói? Sofia se tornou estagiária de Marcos, aprendendo com ele não sobre estratégia corporativa ou política de empresa, mas sobre integridade. Sobre como ser honrado quando ninguém está olhando. Sobre como pequenas ações de bondade criam ondas que nunca cessam. Alexander jantava com eles aos domingos, comidas simples que Zara insistia em cozinhar, pratos humildes em sua pequena cozinha agora aquecida por mais do que apenas esperança. E lentamente, uma família desigual se formava, um pai e filha que vinham das ruas, um homem rico buscando redenção, uma filha que havia quase morrido mas aprendeu a viver. Todos reunidos não por sangue, mas por um ato simples de um coração que escolheu bondade quando ninguém estava observando, quando não havia câmeras, quando não havia recompensa esperada. Se esta história tocou seu coração, não esqueça de compartilhá-la com alguém que precisa saber que suas escolhas importam sempre. Que seu caráter vale mais que qualquer promoção. Curta este vídeo. Comente abaixo. Você já sacrificou algo pelo que é certo? Quando escolheu integridade sobre conveniência? Sua resposta pode inspirar alguém hoje que está no chão, à chuva, esperando que alguém acredite neles. Marcos Reis perdeu um emprego. Mas ganhou muito mais, ganhou uma vida verdadeira. Porque às vezes, a vida não fecha portas para nos punir. Abre-as magnificamente para aqueles corajosos o suficiente para escolher a compaixão, mesmo quando custa tudo. Especialmente quando custa tudo. E aqueles que permanecem silenciosos, trabalhando nas sombras da fábrica e das casarões alheias, fazendo certo quando ninguém observa, quando ninguém aplaude, quando ninguém oferece recompensa, esses são os verdadeiros heróis. Eles sempre foram. E sempre serão.